Olá, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje aqui eu estou com dois convidados que a gente acabou se conhecendo agora nos bastidores, que é a Débora e o Jonas. Jonas, Débora, prazer estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Prazer todo nosso. Estamos aqui, Vamos conversar, debater. E eu já adianto para vocês que esse programa, então, já o nome já diz, é Diversidade Sem Tabu. E a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. E como eu falei anteriormente, eu me sinto lisonjeado por vocês terem aceito esse convite, por estar aqui conosco hoje, para estar debatendo um assunto que é de extrema importância, né? E de quebrar alguns preconceitos, algumas barreiras e até mesmo de entendimento, né? E para começar, eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem, né? Quem é o Jonas e quem é a Débora? pode ir. Então, muito prazer. Meu nome é Jonas, tenho 24 anos. Passei por Fui atleta durante alguns anos. O Jonas atualmente é estudante, marido, filho, Sim. futuro pai, estou em processo de adoção Que bacana. e supervisor numa empresa muito grande, então muito bem encaminhado, acredito. Que legal. E tu já vieste aqui na Vale TV, já participou de um programa aqui da casa, já 3 programas. 3 programas, isso. O Esporte na TV. Esporte na TV. Isso. Meu nome é Débora, tenho 31 anos, vou fazer 32 agora dia 12 de outubro, né? Uma menina ainda. Faço faculdade de RH, sou supervisora na mesma empresa, né? E sou presidenta do Instituto Elos de Transformação, que é uma instituição voltada para o mercado de trabalho e para a comunidade trans, né? Que é o mais complicado que tem. Não sou do esporte, dá pra ver. Sou supervisora, né? Minha vida é mais básica, assim, não é tanta elaboração que tem, né? Mas é um prazer estar aqui, poder participar e poder falar sobre as situações, os tabus que todo mundo imagina que é complicado, mas é muito mais descontraído do que o normal, né? E é isso. Sim. Por vezes o preconceito, como a gente vinha falando antes, né? É um preconceito, uma preconcepção de algo que a gente não conhece, né? Então, tá aqui hoje debatendo com duas pessoas trans e que com certeza já passaram por muito preconceito, por muitas barreiras e dialogar. E com certeza a gente teremos pessoas também que podem estar passando por essa mesma transição, porque estamos sempre em transições, né? Então, a Débora hoje, o Jonas hoje, o Robson hoje não é o mesmo de um ano atrás. Então, vamos conversar e dialogar um pouco sobre isso, né? Para vocês, como é que é ser hoje uma pessoa trans? Ou não? Porque eu não enxergo como assim, né? Mas às vezes as pessoas rotulam, né? Mas eu acho que é importante a gente estar conversando, dialogando sobre a temática, né? Eu vou dizer da minha parte, né? Não sei o Jonas, mas a minha parte. Eu amo ser uma mulher trans. Amo isso, né? É um rótulo, pode ser um rótulo, mas pra mim é uma realização, né? De uma adolescência frustrada, de uma situação complicada, ao qual a gente não se conhece, a gente não se entende, a gente não sabe o que é. E para mim isso é realizador, né? Eu poder me sentir dessa forma, eu poder andar nos lugares e como mulher trans, né? Me entender como isso e poder andar de cabeça erguida, né? Para mim é maravilhoso. Eu amo, é que nem o que eu tinha comentado contigo antes, né? Eu amei todas as fases da minha vida. E a fase de ser mulher trans, de poder me identificar como uma mulher trans, de poder ter o documento que eu gosto, de poder ser chamada da forma que eu quero, ser tratada da forma que eu acho ideal para mim, me traz essa liberdade ao qual eu não tinha antes, né? É mais esse fato, assim. Amo ser o que eu sou hoje em dia. Depois da minha cirurgia em 2020, foi a maior realização do mundo, é onde que eu consegui me definir como uma mulher de verdade e seguir minha vida de uma forma melhor. Porque na cabeça tu já eras mulher. Verdade. Amo esse mundo. Sim. Porque isso é o bacana, tu amar a trajetória também, né? Porque isso é pra tudo na vida, né? Às vezes a gente quer já logo lá o ponto de chegada já é o... Não, mas tem essa... Eu amei minha infância, amei minha adolescência, amei minha fase que eu estava chegando na parte adulta e amo a que eu tô hoje, né?
tu poder te identificar e te sentir bem com o que tu tem, com o que tu pensa, com o que tu faz, é muito realizador, né? A maioria das pessoas de hoje em dia, elas têm aquela pressão, né, de que eu não posso fazer isso porque o que os outros vão pensar. E eu tinha esse mesmo pensamento, né? Eu não posso botar uma roupa porque o que os vizinhos vão falar, né? O que a minha mãe vai pensar, o que meu pai vai pensar, o que os meus amigos vão pensar. Daí quando eu apertei o botãozinho, né, disse, ó, chega, eu acho que eu tenho que viver a minha vida e não a dos outros. Aí foi que eu comecei minha transição, com 20 anos de idade, fui indo até que é o que eu amo ser hoje. Que maravilha. E Jonas? Exatamente. A transição, como você mesmo disse, né? Estamos o tempo inteiro em transição, independente de ser uma pessoa trans ou não. Então, desde pequeno, o Jonas já entendia. Não tá certo, tem algo de errado. Eu não me entendia com o corpo que eu estava, não me entendia na fila em que eu era colocado, situações como essas. E quando você tem a possibilidade de fazer transição, quando você conhece outras pessoas, você vê que você não tá maluco. Tem outras pessoas como você. Sim. A cabeça... Amplia. Que bacana. Sim. Quando eu conheci outras pessoas trans, eu tinha 17 anos. Eu ainda estava numa outra fase da minha vida. Comecei a transição com 22 anos. Comecei a transição, como diz a Débora, exatamente. Apertei esse botão. E faz um pouco tempo, 2 anos então. 2 anos. Agora é exatamente como diz a Débora, o botão. Não importa o que os outros vão pensar, não importa se eu vou ter alguém do meu lado ou não. Sim. Vou viver a minha vida, porque a vida é uma só. E tem valido muito a pena. Que bacana. Eu acredito muito nisso, né? Porque a vida é uma só e realmente o preconceito e às vezes tem também uma parte também de aceitação, né? E eu acredito, né? A gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa, né? E que o papel às vezes da pessoa transexual ou do travesti, como a gente estava falando antes, que é um termo que para alguns é pejorativo, não se tinha muito mercado para isso, né? Eu falo que os meus alunos dizem, né? O preconceito para muitas pessoas, o travesti só tinha duas opções, né? Quando não era morto, para chegar na vida adulta, né? Essa realidade continua sendo, né? Ou era em salão de beleza, ou era na prostituição. E para muitas pessoas teria que continuar sendo assim, né? A expectativa de vida da pessoa trans, né, é de até 35 anos para a mulher trans, né? A mulher trans, ela sofre um preconceito muito maior do que o homem trans, porque não entende até hoje, né, o motivo disso, mas a aceitação do homem trans é mais válida do que da mulher. Então, na maioria das vezes, realmente, eu tive acho que 4 amigas minhas trans que morreram, foram mortas, né? Uma com 18 anos, outra com 22, não chegaram nem aos 30. Então, a gente sempre comenta, né? Eu estou na terceira idade, porque eu tenho 31 anos e a gente tem sempre esse pensamento. Eu vou ir trabalhar, eu vou ir passear, eu vou sair, mas não sei se volto para casa, né? Para alguns, mas é a realidade da gente, né? A gente sai todo dia de manhã preocupada se volta para casa, porque a gente não sabe se vai pegar um Uber que seja preconceituoso, a gente não sabe se vai entrar num ônibus com pessoas preconceituosas, a gente não sabe se vai para um trabalho com pessoas preconceituosas. E isso nos traz um medo constante. E para a maioria das pessoas trans, é esse medo que determina o que ela vai fazer da vida dela, né? Ou ela aceita esse preconceito e vive de forma excluída, né? Vive assim como é que é, na exclusão. Sim. Ou ela luta contra o preconceito e se transforma no que ela quer, né? É uma coisa bem fora de contexto isso, mas é a realidade. Infelizmente, é a realidade, né? Somos o país que mais mata o público LGBT, que ia mais. E o país que mais consome pornografia. É incrível, o país que mais usufrui do benefício pornográfico
também é o mesmo país que mais mata a comunidade LGBT. É o país com o maior preconceito que existe e a gente fica naquele impasse, né? Para onde é que a gente vai hoje? Sim, e é uma realidade triste e de uma cidade conservadora, porque a pesquisa, sim, se tu vai conversar com uma pessoa que está na prostituição, travestis, quem é que consome? Pais de famílias. É. Então, o preconceito, por vezes, Ele é bem complicado. Né? complicado. Sim, mas vamos falar também de outras questões, né? de conquistas, tanta né? Porque tu coisa estava me boa. dizendo isso, tava me dizendo que tu foste pioneira, né? Na questão de mudar o nome, né? É. O quanto temos essa dificuldade dentro da sociedade, né? Em Eu queria que 2000 vocês falassem dessa questão de barreira. Em 2014 lançou a lei do nome social, né? Eu ainda estava fazendo a transição, mas já tinha definido o nome, já tinha definido. Aí define tudo antes, né? É incrível que a gente vai lá estudar. Qual o nome que combina mais comigo, né? Porque a gente passa uma vida inteira escutando um nome que a gente não concorda, que a gente acha estranho. E daí, qual o nome que combina mais comigo? Ah, então vai ser esse. Então, como é que eu vou trabalhar em cima disso perante a sociedade? Daí, logo que lançaram a lei em 2014, eu fui lá a primeira a utilizar a lei em prol dos meus direitos e alterei todos os documentos com nome social. Tanto é que eu fui a primeira que fiz a alteração do nome social com título de eleitor e votar com título de eleitor com nome social em São Leopoldo, né? Claro que tinha as outras que já fizeram através de cirurgia, nome judicial, que é muito mais complicado. Porque Mas a anteriormente última- na sociedade só podia trocar de nome depois da cirurgia. Depois da cirurgia. E hoje em dia isso não é mais regra, né? Graças a Deus. Uma grande conquista. Mas complicam cada dia mais. É que a gente já trouxe aqui um dos convidados, que é o Alberto, que todas as conquistas que a gente conseguiu, elas não viraram leis absolutas, né? Que elas podem ser mudadas, né? Então foram direitos conquistados e que não garante, daqui a pouco, quem está no poder, se daqui a pouco não vamos nos tirar. Tudo Infelizmente. tem que cuidar. A sorte que eu aproveitei antes. Eu arrisco a dizer que o preconceito, a gente vê muito preconceito de fora, das pessoas hétero, da pessoa cis, mas tem muito preconceito dentro do pessoal LGBT. Sim, Muito. também. A sigla T é esquecida. Sim. Então, arrisco a dizer que uns 90% poderia ser dito do pessoal LGBT. É. Pelo menos pela minha vivência. Sim, porque eu acho que é importante o lugar de fala de tu tá vendo isso, né? Porque eu acredito muito que o próprio público gay mesmo, né? Há um grande preconceito, né? Porque às vezes, que é como assim, dentro do público gay há um preconceito muito, muito grande pelo afeminado. Então, e o gay muito padroniza, é muito de padrão, né, do estilo de quem eles querem, né, ter próximo. E, infelizmente, para muitos, eu enxergo assim, né, dentro também tem um preconceito dentro do próprio meio, né. Com certeza. É bem complicado, porque se tu for ver, eu gosto muito de documentário que fala da comunidade LGBT, né? Tudo que fala sobre preconceito eu adoro assistir. Amo ver, entender e compreender. Se eu for pensar, a primeira manifestação que teve nos Estados Unidos em prol da comunidade LGBT foi, como é que eu vou dizer, não é patrocinado, mas foi a anfitriã desse evento, foi uma mulher trans, né? E que logo depois que conseguiram alguns direitos, elas foram discriminadas pela própria comunidade a qual elas trabalharam para que tivesse o respeito respeito aos direitos básicos do cidadão. E isso é muito triste porque tu já sofre um preconceito da sociedade em geral e quando tu vai para dentro da tua comunidade, que é aquela que deveria te acolher, te abraçar e te respeitar, é a mesma comunidade que te bate, que te espanca e que te mata, né? Então, tudo é muito aflorado dentro de qualquer tipo de comunidade, sociedade civil, porque a gente acaba sendo excluídos, né, desse grupo, porque a sociedade já não nos entendem, então é mais complicado.
Eu, graças a Deus, eu tenho um grupo de amigos todos gays que me amam, né? Mas eu tenho um que disse pra mim assim, quando eu te conheci a primeira vez, e eu não queria nem falar contigo porque eu tinha medo. Porque ele já tinha ouvido de outras pessoas que travesti e transexual eram pessoas marginalizadas que deveriam ser tiradas, né, do convívio social. E daí tu fica pensando, meu Deus, tu nem conhece o ser humano e já tem uma determinação do que tu vai fazer, como tu vai fazer. Daí quando me conheceu, viu que é essa pessoa maravilhosa. Somos amigos há 16, 17 anos, né? E isso é uma... Sim. A mídia, eu acho que ajudou isso muito também, né? Muito. Porque se tu fosse ver a questão de reportagem... Eu, particularmente, na minha adolescência, eu tinha meio que um receio. Porque se mostrava muito isso, né? A agressão delas, da violência delas. E por quê? Porque a própria sociedade... A própria sociedade está permitindo isso, né? E daqui a pouco era uma própria defesa, né? Como é que ela ia se defender? Eu tive a minha vivência na adolescência com pessoas travestis e transexuais, numa época que nem se comentava sobre transexualismo, e a gente vê as pessoas entrando no mercado, indo num lugar e sendo destratada e humilhada, né? E a gente, meu Deus, como é que pode isso acontecer ainda hoje, né? Mas... Arrisco a dizer, como a Débora disse, né, que visualiza os homens trans de uma maneira mais tranquila, realmente. Mas, por outro lado, o que acontece? Tu escuta muitas falas bobas. Tu sabe que tu sempre vai ser mulher, né? Tu sabe que tu é uma mulher barbada, né? Que tu é uma mulher sem peito, né? E são comentários que a gente tem que se armar para ouvir durante a vida toda. Então, antes de colocar um papel de estamos apenas sofrendo, tu está diante de dois enormes campeões. Então, conheço a Débora há 2 anos. O trajeto que a Débora traçou, o pouco que eu conheço, cara, é sensacional. Sim. Então, tem que visualizar também por esse lado, né? Somos grandes campeões em relação a tudo isso e esperamos que possamos influenciar novas pessoas, né? Pô, São sobreviventes vitoriosos, né? Porque é uma luta, né, diária de preconceito de uma sociedade que, infelizmente, eu vejo, né? Eu estou trabalhando com adolescentes também agora e uma das oficinas que eu trabalho é a questão de diversidade e inclusão, e quando eu começo a falar a questão de bullying, preconceito na escola, vem das mais variáveis as questões, né, de que há crianças, adolescentes que estão sofrendo muito de não serem aceitos. E eu digo, vocês são crianças ainda, vocês estão aprendendo e vocês já estão... Vocês não sabem o quanto ofende isso, e às vezes é uma defesa que não tem o porquê, né? Então, o quanto essa realidade, né, é difícil, né, para ti. Tanto de concluir o ensino médio de educação, porque já é diferente, né? Para mim é complicado até falar, porque é um programa que, digamos, mexe com as emoções da gente, né? De estar tratando de um tema tão complicado, de uma sociedade que a gente está vivendo hoje, infelizmente, né? Preconceituosa. A maioria das pessoas da comunidade trans, elas nem terminam o ensino médio, né? Pelo preconceito. Pelo preconceito. E nós estamos falando isso em 2022. Sim. Não da época que eu estudava, né? Eu comecei, meu ensino médio foi nos anos 2000, então, onde o preconceito era muito enraizado, não tinha essa diversidade toda que tem hoje, não se falava sobre isso o tempo todo, a mídia não estava focada nessa situação, e tu ter que ir para uma escola pensando, né, hoje eu vou aprender, hoje eu vou apanhar, qual dos dois eu vou fazer hoje? E tu tem que ser firme e relutante e trabalhar e correr atrás, porque tu precisa ter uma vida digna, né? Sim, a resiliência já... Eu terminei a escola com 21 anos de idade, já tinha desistido 2 vezes de estudar, na metade do ano, porque eu não aguentava mais viver dentro da escola, até que eu voltei e fui pensando, não, preciso fazer uma faculdade. Daí eu conheci uma professora, num evento que a gente teve, uma professora que é diretora de uma escola, e ela é trans. Eu disse, meu Deus do céu, se ela conseguiu chegar onde ela está, por que eu não posso estar lá também, né? Sim. Então eu preciso lutar para isso.
A maioria das empresas que eu trabalhava, eu era demitida 3, 4 meses depois. Não pelo meu profissional, e sim por ser quem eu sou. E a empresa que eu tô hoje é a empresa que me deu a oportunidade de ser supervisora. Coisas que a gente mostrava o potencial, mas eles falavam para mim a seguinte situação: como é que o meu cliente vai te ver no balcão? Como é que o meu cliente vai te ver numa padaria? Como é que o meu cliente vai te ver num açougue? A não ser limpando o chão ou escondido atrás da empresa. E eu, meu Deus, sério, vai me ver da mesma forma que todo mundo me vê, trabalhando. Sim. Um ser humano, Como ser humano. antes de tudo. Sim. É porque as portas devem ser abertas, né? E quando tu falaste agora, né, de adoção e tudo mais, a gente tem a questão da Tammy Gretchen, né? O quanto se sofreu preconceito daquela questão da publicidade. Não sei se vocês se recordam, acho que há uns 3, 4 anos atrás, do Boticário, Do Boticário. que ela tinha acabado de ter um filho, né? E o preconceito tremendo, né? E o preconceito veio da onde? É o maior, líderes religiosos. o maior público também teve muito preconceito na questão da transição do Tammy dentro do pessoal LGBT mesmo, né? Exato. Poxa, o filho não veio de ti, Não veio de ti. não é teu. Tá, mas e o pessoal que adota? Sim. É filho do Tammy, sim. Veio dele, sim. Sim. Mas e se fosse adotado? Pô, e aí? Encaixa de alguma forma a lógica? Não encaixa. Não, é. Então, o preconceito é como você mesmo disse, é um preconceito. É a falta de entendimento. Sim. E até comentários bem machistas de mulheres e homens, né? E eu escutei um que às vezes tem até o termo meio pejorativo, mas que mostra muito bem a questão do preconceito, né? A criança não é educada pelo órgão genital da pessoa. Então, ela é pai, sim, e não é o órgão. Como tu mesmo disse, né? Para o homem, né? Ele nunca vai ser um homem porque ele não vai ter o órgão genital masculino. Isso é um termo pejorativo preconceituoso tremendo, né? Não é isso que vai te definir. Não é o órgão genital Então, que define. que define quem vai ser o ser humano, porque se fosse o órgão genital que definisse o ser humano, eu não tinha feito cirurgia, né? E eu sou uma pessoa definida. Eu tenho um entendimento, eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei qual o caminho que eu vou tomar, eu sei quais são a minha perspectiva, né? Quais são os novos projetos que eu quero fazer. Então, isso não me define. Um órgão genital não define um ser humano, né? Tem muita gente escrota que tem órgão genital, da mesma forma que tem muita gente maravilhosa no mundo e que sofre por problemas variados, né? Se for pensar, uma mulher que teve que fazer uma cirurgia de retirada de útero e ovário porque teve um câncer, não pode mais ter filho. E nós estamos falando isso de pessoas com 18, 19 anos que nunca tiveram filho na vida. Não vai deixar de ser uma mulher. Não vai deixar de ser um homem, uma pessoa que teve que fazer uma cirurgia e acabou não podendo mais ter um filho. Então, o órgão genital não vai definir o pai e a mãe, não vai definir a educação que se dá para uma criança, né? É a essência, né? A gente vê isso muito na sociedade de casais homossexuais que fazem a adoção e que o filho se sente maravilhoso dentro daquela família, ao qual ele não tinha uma família para isso, né? Porque eu penso da seguinte forma: para mim poder ter a oportunidade de adotar um filho significa que alguém abandonou ele. E se alguém abandonou ele, não foi um casal homossexual que abandonou ele, sim um casal heterossexual que teve uma relação que não soube de se prevenir e que não sabia o que fazer com essa criança e ao invés de abortar a criança, entregou para um lar de adoção, né? Daí vem a nossa parte como pessoas, como cidadã, de ir lá e poder dar o carinho que essa criança não teve de outra pessoa, né? E é maravilhoso, eu não sei a sensação de poder adotar, mas eu ainda quero, daqui a uns anos, ainda não tenho estabilidade financeira de ter uma criança. E agora eu não posso mais ter filho por causa da cirurgia. Então, é muito complicado tu chegar num lar de adoção e tu ver uma criança sedente por carinho. Carinho, amor. E é uma coisa tão natural e básica que a gente faz até para um amigo, né? E uma criança precisar de um carinho de um pai, um conselho, um carinho de uma mãe, um entendimento de como vai ser a vida e ele não ter esse carinho. E quando teve a oportunidade foi espancado, foi agredido, foi até morto pelo próprio pai. Pelo pai, é. Isso que eu falo, que eu já escutei o termo assim, mas um casal homossexual adotar um filho, meu Deus,
Isso está errado. E eu sempre digo, está errado alguns casais heterossexuais. Haja visto o casal Nardoni, né? Que matou o próprio filho, então mata o próprio filho. A questão de abuso, né? A cada 7 horas uma criança é abusada sexualmente. E ela é abusada por quem? Pelos parentes. 95% por pessoas próximas, não são desconhecidos. Abusado pelo pai, Pelo pai, padrasto, avô, conivente. às vezes uma mãe que às vezes saiba, sabe? E é gente a vai tradicional lá- a família gente vai pensar, brasileira vai lá de pro heterossexual. Nordeste, né? As mães largam as filhas no meio de uma estrada para se prostituir por R$10, filhas de 9, 10 anos de idade, com o aceite do próprio parente, né? É a própria mãe que pega pelo braço e leva porque precisa ter dinheiro para dar o que comer, e a criança, e a infância dessa criança, né? Para onde é que foi isso? Eu tinha um pai que era agressor, eu tinha uma mãe conivente, que aceitava as agressões, até que chegou um ponto que ela foi agredida e acabou saindo do relacionamento, e eu fui morar com ela, porque meu pai dizia que eu tinha que ficar com ela. Porque ele entendia o que eu queria da minha vida e não me aceitava. O meu irmão, eu tenho um irmão meu que já é falecido, que foi agredido de corrente pelo meu pai com 18 anos de idade. E aí a gente pensa, imagina como é que alguém tem capacidade de fazer isso com o próprio filho, de renegar o próprio filho, né? Mas acontece. Acontece. E aí tá a comunidade LGBT para poder fazer o papel do pai e da mãe, e poder trazer para casa, poder dar o carinho, poder dar a educação, poder dar o respeito, poder ensinar o caminho certo, e sem aquele pensamento absurdo que falam, né, que como um casal gay vai criar da mesma forma que foi criar da mesma forma que um pai e uma mãe heterossexual criaria, dando banho, alimentando, dando carinho, emoção, levando para a escola, trazendo para casa, brigando com o filho, xingando o filho, é a mesma coisa. Mesma coisa. A única coisa que muda é que dentro do corpo de uma criança não corre o mesmo sangue do nosso. Mas se sangue fosse parte da vida, não aconteceria o que acontece hoje em dia, né? Um agredindo o outro. Com certeza. Infelizmente, o nosso programa já está indo já para os finalmente. O tempo é curto. O que eu conheci vocês hoje, né? O que eu posso dizer é que Débora, no futuro, será uma excelente mãe. Com certeza. Porque para educar uma criança, o que se precisa, eu acho que é amor e afeto, né? É o básico, o básico, né? O mínimo, na verdade. Sim. E Jonas vai ser um excelente pai, então que essa criança chegue o quanto antes, porque com certeza temos muita criança aí precisando de afeto e afeição e carinho. E burocracia, né? Muito. Sim. Então, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que vocês deixassem um recado, uma palavra final, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o mínimo que deve ser, não sei para qual que se olha, mas o mínimo que deve ser, eu acho que a pessoa tem que... É aquela ali, né? A pessoa tem que ter respeito, né? É o mínimo que se espera de um ser humano, é respeitar o que está do seu lado. A partir da hora que eu respeito a opinião alheia, eu respeito o ser, né? Respeito o entendimento daquilo, o mundo vai ser bem melhor. A partir da hora que se tem o respeito, se tem tudo, né? Então, pelo amor de Deus, né? Em pleno século XXI, e uma pessoa criticando a outra porque está usando um vestido, porque não se reconhece com o sexo biológico que tem, né? Vamos dar uma repensada, né? Vamos dar uma analisada e ver que o mundo não gira em volta de si mesmo, e sim de uma sociedade enorme, né? E o respeito em primeiro lugar. Acho que poderia dizer que tudo se resume a bom senso. Se cada um olhar para o próprio umbigo, vai entender melhor a vida. E empatia. É o que falta. Débora é um ser humano, eu sou um ser humano, você é um ser humano. Buscar olhar as pessoas sempre como um ser humano, antes de sexualidade, antes de gênero, antes de raça, antes de cor, antes de qualquer coisa. Olhar a pessoa como um ser humano. Sim. Tá bom. E ame a si mesmo, né, gente? O amor é... Se ame, se sinta apaixonado por si mesmo, porque uma pessoa que não se ama, não ama ninguém, né? Exato. O amor próprio, o respeito. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu me amo profundamente e me sinto maravilhada
com o trajeto todo que eu passei e o resultado final que chegou, né? Então, sou assim, perfeita, maravilhosa para mim mesma. Com certeza. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje, o diálogo, o aprendizado. E a gente deixa como mensagem final também, a minha é exatamente isso, respeito, empatia, respeito à diversidade e, como eu falei no programa anterior, né, que a sua opinião não é liberdade de expressão. A sua opinião tem que vir com respeito e empatia e principalmente de valorização ao ser humano. É um programa que para mim me causou muita emoção, realmente. E era isso, né? Mais uma vez, então, obrigado e que sejamos um país, um mundo menos preconceituoso, que tenhamos mais amor ao próximo e que realmente, né, como crítica ou não, né, a gente recebe muita crítica por parte dos religiosos, né? Muito que usam a Bíblia para criticar, para amaldiçoar e para usar a Bíblia também como arma, né? Para matar. O preconceito mata. A gente não deve se calar. E que Deus é amor, Deus não é o ódio, Deus não... Então, vamos mudar aí, vamos repensar algumas questões. Eu acho que o programa finaliza como isso. E mais uma vez, obrigado e até o próximo programa.